Vou iniciar nosso estudo do Evangelho agora, Evangelho de Mateus. Estudamos aqui o livro de Mateus, à luz da doutrina espírita, já há mais de 10 anos, de forma minuciosa, de forma detalhada, de forma paciente. E estamos atualmente no capítulo 14, vendo a passagem em que Jesus caminha sobre as águas. E nas últimas semanas a gente ficou atento, colado a um único versículo, né? A gente analisou ele criteriosamente, pacientemente. E agora a gente vai dar prosseguimento ao capítulo, aos versículos da passagem, vendo justamente a sequência, né? Quando os discípulos percebem a presença de Jesus sem se darem conta, a princípio, de que era Jesus. Certo? Só para a gente fazer uma ressalva importante, nós começamos a seguir uma linha de raciocínio nas últimas 2 semanas que nós vamos prosseguir nela. Lembra da quarta vigília? Então, essa é uma passagem, gente, que ela disserta, ela fala sobre períodos de transição evolutiva, de períodos cruciais na trajetória evolutiva da humanidade. Nós estamos vivendo um período desse. Então é uma passagem profética, uma passagem que tem uma narrativa, tem um enredo, tem uma história ali local, mas ela extrapola essa história local, né? Essa história circunscrita ali ao convívio de Jesus com os discípulos. Extrapola. E toca em assuntos muito maiores e muito mais amplos, que dizem respeito ao coletivo. Tá certo? Então, essa saída dos discípulos dentro de uma embarcação, no meio de uma tempestade, e o encontro deles com Jesus, que se dá na quarta vigília, é uma referência aos nossos dias. Bom, nós estamos na quarta vigília, do ponto de vista evolutivo. Nós estamos na aurora, na alvorada, no momento em que a luz resplandece e começa a se movimentar de maneira mais ostensiva, de maneira mais incisiva, para dissipar as trevas, para desfazer a escuridão. Tá bom? Nós estamos vivendo um momento desse. Isso é importante mencionar antes. Então vamos ao versículo. Versículo 26, capítulo 14, do livro de Mateus. Os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Vamos repetir? Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Ora, gente, você está na embarcação, finalzinho da madrugada ali, estava meio escuro ainda, né? Estava no alvorecer. De repente, você vê um ser humano andando sobre as águas, no meio da tempestade. Não é um ser humano comum, né? Não é o Zé, né? Não é o Joaquim, né? É alguém muito especial, com poderes extrasensoriais, né? Ou extraterrestres, ou extraterráqueos, né? Enfim, com atributos que causaram espanto. E esse espanto resultou nesse brado. É um fantasma. Eles acharam que se tratava de um espectro, né? De um fantasma. Tá certo, gente? Mas eu quero atentar para uma palavra dentro da passagem. A literalidade dela é essa mesmo. Os discípulos estão no barco, na tempestade, assustados com a tempestade, mas de repente alguma coisa os assusta mais. Um homem caminhando sobre as águas, que de pronto eles não identificam, não percebem que se tratava de Jesus, certo? Só que a passagem, como nós mencionamos, faz a referência a esse momento estratégico da nossa trajetória evolutiva que nós vivemos hoje. E eu precisava buscar elementos para explorar isso. E eu fui buscar esses elementos no original grego. Claro, nós temos uma ótima tradução, né? A tradução feita pelo Haroldo Dutra, só que os idiomas,
bíblicos, né? O grego koiné, né? O hebraico veterotestamentário, né? O hebraico do Velho Testamento, são muito ricos do ponto de vista semântico, né? As palavras, elas têm muitos significados e todos eles, em muitas ocasiões, servem, cabem para o versículo, né? Na língua portuguesa, é uma coisa curiosa, nós temos várias palavras para um mesmo significado, não é assim? Então, às vezes, você tem muitos sinônimos em português. Mas essas línguas antigas, elas tinham um vocabulário mais reduzido, então era o contrário. Elas tinham uma única palavra para vários significados. Dependia muito do contexto da frase, o contexto do texto, o contexto circunstancial em que elas eram ditas. E aí o autor bíblico deita e rola em cima disso. Uma dessas palavras nós vamos destacar agora, que ela aparece no meio do versículo, que é heteraktesan, né? Heteraktesan, a palavra grega que quer dizer perturbar, né? Eles se perturbaram, né? Ficaram perturbados. Heteraktesan é uma palavra que se refere a isso. Não nos interessa tanto a palavra que por si só já foi traduzido. Nos interessa a etimologia da palavra. Não a etimologia da palavra perturbados, né? Mas a etimologia da palavra grega, que vem de uma raiz, de um radical, que é o tarak. Tarak quer dizer agitar, sacudir, balançar. Vocês já ouviram falar assim, que uma pessoa passou por uma circunstância e falou assim, ela ficou balançada com aquilo? Ou aquele episódio sacudiu ela, foi um sacode, né? Já viram essa expressão? Ou então, tal coisa, ou tal evento, ou a conversa com uma pessoa, ou deu uma agitada na minha vida, deu uma sacudida na minha vida, deu uma balançada nas minhas estruturas. Já ouviram essa expressão? Essa perturbação a que se refere o versículo é nesse sentido. Eles não esperavam aquilo. Aquela surpresa, o ver um homem caminhando sobre as águas, deu um sacode neles, porque eles estavam excessivamente compenetrados no trabalho, no movimento, no serviço de concluir a travessia, de atravessar o Mar da Galileia com barco. Então, se a gente imaginar agora, olha só, que a travessia do berço ao túmulo é como essa travessia que acontece na passagem, né? Em que eles saem de uma margem e chega a outra, e que a embarcação, no caso, é a vida familiar, né? É o ambiente profissional, coisas que a gente já mencionou aqui. Às vezes a gente está tão compenetrado, a gente está tão ofuscado pelas preocupações do movimento do barco, as preocupações de ordem profissional, com as preocupações de ordem familiar, com as preocupações de ordem doutrinária. Às vezes a gente está muito envolvido com o movimento espírita prático, né, Jussara? Com as questões burocráticas da casa espírita, documentação do centro espírita, a manutenção, né, como é que fala? A sustentabilidade do projeto que a gente abraçou. Então a gente está tão ocupado com essas questões, com o movimento do barco, que a gente precisa de um sacode. Esse radical grego, essa raiz grega, tarak, sacudir, agitar, balançar. E aí a gente fica perturbado com isso. A gente fica tonto com isso. Na passagem, é a presença de Jesus. A aparição de Jesus. Então, aqui nós vamos de cara já fazer uma afirmação. Se ora, se no momento, se hoje, nós estamos concluindo nossas travessias,
individuais e coletiva. E excessivamente compenetrados, né? Tem um verso da música Panisette Circens, do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, mas as pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e em morrer, né? Se a gente está excessivamente ocupado com nascer e morrer, né? Com comer e dormir, com tomar banho e vestir-se, com passear de carro ou ir trabalhar, se a gente está excessivamente compenetrado nisso, Jesus vai ter que aparecer na nossa vida. E a aparição dele na nossa vida, ele surgindo de surpresa na nossa vida, vai ter que ser assim, chegar chegando. Um pé na bola e outro na canela, seu Adelmo. Carrinho de futebol. Tem que ser sacudindo. Tem que ser babalando as estruturas. Ei! Acorda! Para tirar a gente do transe. Entendeu? Para tirar a gente do transe. Aí eu só tinha um problema. Eu percebi que era isso, lendo o versículo. Mas eu preciso de referência. E dessa vez, nós vamos fazer uma coisa diferente aqui no Miudinho. Eu não vou buscar referência, não fui buscar referência, nem no Velho Testamento, nem na literatura espírita. Tem uma regra interpretativa, né, rabínica, o Gamaliel falava isso para o Paulo, né? E antes do Gamaliel, o Hillel falava isso para ele, que é a de que um fragmento bíblico interpreta outro. Eles se complementam. Eles se socorrem. Então nós vamos usar só o Novo Testamento. Só referências no Novo Testamento. E para começar a pensar nessa surpresa, nesse impacto, né? Nesse abalo sísmico que a aparição de Jesus vai causar na humanidade, em nós, nos dias de hoje, ainda não vamos dizer como é essa aparição, isso eu vou deixar mais para frente. Mas a gente já sabe que vai causar esse impacto, esse abalo sísmico, esse terremoto interior. Nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 38 e 39. Nós vamos demorar tanto ainda para chegar no capítulo 24, que eu não me importei de puxar ele um pouquinho para matar a nossa ansiedade. Às vezes eu nem estou encarnado mais, né? Então vai demorar tanto ainda, eu calculo que mais uns 20 anos aí para chegar no capítulo 24, né? A Maria Fernanda, o Chico, que vão estar coordenando e estudando aqui, né? Então eu vou antecipar um pouquinho. Capítulo 24, versículos 38 e 39, dizem assim, ó, sermão profético de Jesus, hein? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, vamos primeiro entender o que aconteceu lá com Noé, para em seguida a gente entender o que é essa vinda do Filho do Homem. Ou seja, encontrar com Jesus no meio da travessia. Se deparar com Jesus no meio da travessia. E esse encontro ser um encontro desestruturador e reestruturador. Para poder, antes de falar do Noé, me ocorreu aqui uma coisa. Esse encontro nosso com Jesus no meio da travessia é um evento pirotécnico. A gente está sempre acostumado a associar pirotecnia a fogos de artifício, né? A Réveillon e tudo mais. Mas a pirotecnia é um ramo da engenharia, né? Um técnico, um pirotécnico, é o especialista em explosivo.
Quando você precisa demolir um prédio que ruiu, que está trincado, que não tem salvação, para erguer alguma coisa nova, você precisa pôr explosivos em lugares estratégicos desse prédio. Tem que saber fazer isso. Jesus é um pirotécnico. Ele sabe pôr abaixo tudo que a gente acreditava ser o certo. Ele sabe demolir nossas certezas, limpar o terreno para erguer uma coisa nova. O evento de Noé faz referência a isso. A humanidade de então estava tão certa do que estava fazendo, tinha tantas certezas, tão convicta de que o seu modo de vida era o certo, que se resumia a comer, beber e fazer festa. E é lógico, você precisa custear esse processo da comida, da bebida e da diversão. E aí entra o trabalhar, que é um trabalhar de escravo, escravo da própria circunstância, da própria necessidade, do próprio apego ao conforto, né? Então, vira esse ciclo, né? Ganhar dinheiro para gastar, ganhar dinheiro para gastar, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro. Que aí foi necessário um evento desestruturador e reestruturador. Num primeiro momento, desestrutura, para em seguida reestruturar. É o dilúvio. Entendeu? O dilúvio, a narrativa do dilúvio, e não importa que o quanto dela é lúdica, né? É poética, ou até ficcional, né? Existe toda uma ciência arqueológica em torno desse evento, pesquisando se o que aconteceu de verdade. Isso não vem ao caso. Um fato existe. E qualquer pessoa que more no Brasil hoje sabe disso. Se você está numa casa e a água invade a sua casa e acaba com tudo que você tem que começar do zero. Agora imagina que nós estamos falando da casa mental. Imagina um fenômeno, um evento, um fato, uma circunstância, um encontro que destrói tudo que povoava e que ocupava a sua casa mental e te obriga a erguer uma casa nova. A começar do zero. Foi o dilúvio. E o versículo 39 termina dizendo: assim será também a vinda do homem. Então, olha que coisa incrível que é esse versículo. Ele compara a vinda de Jesus não à vinda de outra pessoa. Ele não fala assim como foi a vinda de Moisés, será a vinda de Jesus. Assim como foi a vinda de Abraão, será a vinda de Jesus. Não. Ele compara a vinda de Jesus a um evento anterior. Ora, será que não está aí uma dica de que a volta de Jesus, ou seja, a vinda posterior de Jesus, será também na forma de um evento? Ou a gente vai imaginar Jesus, né, descendo de bungee jump das esferas superiores, assim, ou então de paraquedas, né? Cidade do interior tem essas coisas, né? A gente ia no estádio de futebol aqui em Uberaba, era pequeno, para ver o Papai Noel chegar de helicóptero. Um super evento, né? Jesus vai vir assim, tipo o Papai Noel chegando de helicóptero? Não. Essa vinda do Filho do Homem são eventos, circunstâncias, ocasiões, fatos, acontecimentos que representam Jesus, que trazem para a nossa vida aquela surpresa, aquela perturbação, aquele abalo sísmico que o encontro dele causou nos discípulos que estavam no barco.
Tá bom. Eu sei o que vocês estão pensando, então vamos lá. Sim, a pandemia da SARS-CoV-19, né? É assim que chama? Não, SARS-CoV-2, Covid-19, eu me esqueci o nome. A pandemia da Covid-19 é a volta de Jesus. É um fenômeno biológico. É um fenômeno biológico. É o crescimento de uma população viral que traz desconforto para uma população humana. Como acontece, às vezes, numa fazenda, de um vírus, da febre aftosa, pegar um rebanho inteiro. É um acontecimento. Como acontece, às vezes, de uma praga de gafanhotos chegar. Tem fatores de desequilíbrio ambiental, tem fatores que dizem respeito ao nosso estilo de vida, que nós não vamos discutir aqui. Uma coisa é certa. É um evento desestruturador, ou seja, desestruturou as nossas certezas sociais e está nos obrigando a reestruturar a sociedade de acordo com novos valores. Está nos convidando, por exemplo, a pensar no outro. Antes, muito patrão obrigava o empregado a trabalhar doente, com insinuações assediosas de que se você não vier trabalhar, isso pode complicar a sua vida. Hoje, se um patrão deixa, alguém que ligou e falou, chefe, tô com Covid, se ele deixa o sujeito com Covid trabalhar, ou obriga ele a trabalhar, ele fecha um setor da empresa, ou a empresa inteira. Porque o sujeito vai contaminar todo mundo. Então, olha só, são circunstâncias que representam essa volta de Jesus. Jesus voltou. E chegou chegando. Quem está no aguardo ainda, na expectativa, quando é que ele vem? Tá aí. Sabe por quê? Porque todos estes eventos, e a pandemia é um deles, e talvez o mais. Vou usar uma expressão em inglês, sabe? Soft, mais suave, leve, tranquilo. A gente não sabe o que vem por aí. Uma coisa é certa. Todos esses eventos vão ter o dedo dele. Os 10 dedos dele. Maestro. Orquestrando tudo, sabe? Regendo tudo. E assistindo como a gente reage às coisas, né? Porque muitas vezes o propósito de um evento desse é tirar a casquinha da ferida, para a gente ver a gravidade dela mesmo. Por exemplo, mais de 70%, se não me falha a memória, 72% da população dos países mais ricos do mundo está vacinada com as 2 doses. Enquanto 8%, menos de 8%, 7,8% somente da população dos países mais pobres receberam a primeira dose. Tem um negócio errado aí que já estava aí, alguns percebiam, outros não. Aí vem o evento, a circunstância, o acontecimento, para tornar isso tudo mais exposto, mais claro, mais evidente. É Jesus. Ei, olha como muitos de vocês são egoístas.
Vejam como vocês são egoístas. Esse egoísmo precisava ficar à flor da pele, fratura exposta, para a gente se dar conta de que ele está aí. Então, um evento que nos mostre isso é Jesus dizendo, mais uma vez, raça de víboras. Mateus capítulo 24 ainda. Agora nós vamos pular para o versículo 43, perdão, o versículo 44. Onde o Cristo, ainda no sermão profético, diz assim: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Os discípulos no barco, atravessando tal. Quando é que eles esperavam encontrar Jesus? Na outra margem. De repente, Jesus olha do lado. Eita! O que é isso aqui? Foram surpreendidos. E aqui a gente vai destacar uma outra característica destes eventos. Desses eventos transitórios. Perdão. São transitórios e de um mundo em transição. Esses eventos apocalípticos, no sentido de que eles são reveladores da nossa natureza mais íntima. A característica é de que eles chegam surpreendendo, eles causam surpresa, eles nos assustam, porque a gente não esperava. A gente se acomoda, né? A gente escolhe lá, né? O cantinho mais almofadado da vida. É a nossa zona de conforto, né? E fala, ó, tá bom aqui, ó. Tô na banguela. É só soltar o peso do corpo. Vai. Agora eu tô boiando. Viu, Flavinho? Tô boiando. Ai, que delícia. De repente, pá! Epa! O que tá acontecendo? Eu vou levando a vida. Vou levando a vida. Bebo socialmente. Só que a minha vida é muito sociável. Ah, vou fazer um exame de rotina. Ó, está com um problema no fígado aqui, ó. Nós vamos ter que tirar um pedacinho, fazer uma biópsia. O chão sumiu e o céu e o teto desabou. Tudo na mesma hora, assim, ó. É Jesus que apareceu caminhando sobre as águas. Livro Falando a Terra. Isso aqui eu já citei umas 4 vezes. É o prefácio. Para mim, assim, o prefácio daquele livro é uma obra de arte. O Emmanuel Peg diz assim, olha, muitos desses textos que vão estar aí são autores, né, personalidades da história do Brasil. Ele anuncia, muitos desses autores vão falar coisas duras aí. Alguns vão entender, outros não. Aí ele completa dizendo assim, é que para a gazela no campo, o leve bater das asas de uma borboleta faz ela empinar a cabecinha. Mas para certas rochas, só explosão de dinamite. Não é, seu Adelmo? Tem pedra que só com dinamite. Tem coração de pedra que só com dinamite. Tem que ter barulho. Então, o Filho do Homem virá na hora que você menos espera. Vou avançar? Falei para vocês que o trem tá bom, ó. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 26.
E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Já sei! Jesus vai vir né, no drive do computador, que né, ele está nas nuvens. Aí as mensagens de Jesus vão chegar pelo drive. É isso? Nas nuvens? Tem uma expressão hebraica que se chama Shekinah. Tem até o nome de uma igreja evangélica que chama Shekinah. Shekinah quer dizer a presença de Deus. Os hebreus, quando eles estavam no deserto, e o céu sempre limpo, né? Na peregrinação das 12 tribos, quando aparecia uma nuvem carregada, assim, pronunciando chuva, lá nunca chove, era um evento tão assustador para eles, né? Tão abalador das estruturas, né? Que eles diziam que era a presença de Deus, a Shekinah. Então, a imagem dessa presença de Deus é a nuvem. Jesus chegando sob nuvens é Jesus chegando através da Shekinah, da presença de Deus. E é Deus chegando com trovão e relâmpago. Gente, tem coisa mais assustadora que um relâmpago. Seguido de um trovão, né? Primeiro ele assusta pelo visual, depois pelo ruído, pelo som. Alguém fica indiferente a um estrondo de um trovão? A nuvem chega trazendo isso. E Jesus chega com ela. Então a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, a vida de Jesus, não chega sozinha, chega em nuvens, chega com tempestade. O que a gente tem que fazer é, dentro da tempestade, no miolo da tempestade, no interior da nuvem, por trás da trovoada e do relâmpago, encontrar Jesus. No câncer, no desemprego, no abandono afetivo, encontrar Jesus. Entendeu? Nossa senhora, deixa eu entender aqui. O que é essa enfermidade? O que é esse problema econômico? O que é esse problema familiar, essa desavença familiar está me dizendo sobre o evangelho? Que versículo do evangelho essa situação difícil está comentando para mim? É a vida fazendo um miudinho para você. Aí a minha mãe idosa, que sempre foi ativa, saudável, produtiva, independente, cai numa cadeira de roda, eu tenho que cuidar dela. E eu tenho que cuidar dela e com compromisso profissional e com criança pequena em casa. Eita, e agora? O que essa circunstância está dizendo para mim sobre o mandamento honra teu pai e tua mãe? A vida resolveu te explicar essa passagem bíblica de uma forma viva. Então vamos extrair de dentro da nuvem o Cristo que haveria de vir. E agora vamos para João. Aí nós fechamos os evangelistas. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus anunciando para os discípulos, né? Aquela hora mais tensa da passagem dele pela terra, despedindo os discípulos. Ó. E falando, ó, eu vou, aquela coisa do noivado hebraico, né? O noivo vai, constrói a casa, depois volta para buscar a noiva, né? Então Jesus diz, não, eu vou preparar um lugar para vocês. E depois eu volto, porque eu quero que vocês estejam comigo. É uma referência a um matrimônio, uma aliança, a um casamento. E aí eu me lembro do discurso de Estevão, né? Mais propriamente no livro Paulo Estevão do que no próprio Atos dos Apóstolos. No Paulo Estevão é mais completo.
o Estevão dizendo o seguinte: Jesus nos comprou. E o preço que ele pagou para nos adquirir foi o próprio sangue. A crucificação, o martírio do Cristo, comprou a humanidade para ele, é dele. Naquele dia, naquela tarde, em que a cruz se ergueu, tendo Jesus ali içado como uma bandeira, um estandarte, naquele dia a humanidade veio para a mão dele. É minha. Sabe por quê? Porque, embora não pareça, nós nunca mais fomos os mesmos. Pessoal, vou ter que dar uma pausazinha, porque algum microfone aí abriu. Confere aí, gente. Algum microfonezinho abriu. Vamos retomar, então. Então, quando Jesus diz assim, eu vos levarei para mim, para que vocês estejam no lugar em que eu estou, aí a gente lembra da casa mental, de novo, né? Do caldeirado. Os 3 andares da casa. Onde é que está o superconsciente, a mente emancipada, a consciência aprimorada? No 3º andar da casa. É lá em cima. Quando a minha mente só habitar esse patamar, esse estamento, esse andar da casa, quando eu passar um dia inteiro pensando bem, sentindo bem, eu estarei com Jesus. No mesmo andar que ele, porque é lá que ele está. Agora, decide andar, recorrer aos pensamentos mais assim, primevos, né? Os pensamentos mais rasteiros. Ali não tem Cristo, ali não tem Jesus. Ali sou eu e os meus pares vibratórios. Jesus só fica no 3º andar. Jesus nunca desce de lá. Ele está lá. Eu é que subo para estar com ele. Quem adquiriu esse esplendor, né? Chico Xavier, por exemplo, podia afirmar com propriedade: eu estou com Jesus. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos. Então, ó, tudo que nós estamos lendo até agora é relativo a esse encontro com Jesus. Esse estar com Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqui eu quero primeiro dizer uma coisa. Isso aqui é uma referência aos 500 da Galileia, que também está lá no livro Boa Nova, né? Uma passagem de Atos que Humberto Campos, assim, ampliou ela a níveis quânticos. Segunda coisa, e isso é muito importante dizer, Consolador prometido não é vinda do Cristo. Uma coisa é Jesus profetizando que o Consolador haveria de vir. Outra coisa é Jesus dizendo: eu voltarei. O Consolador prometido em relação a Jesus tem aquela função de João Batista em relação a Jesus. Entenderam? Entendeu, sabe? Então, João Batista vem primeiro, anunciando e preparando o terreno para Jesus vir. É o amigo do noivo e o noivo. Isso é uma tradição judaica, né? Pouca gente sabe disso. Quando o noivo, com o pai dele, né, falava: eu vou lá na sua casa pedir sua mão em casamento, depois, aí ele ia, prometia para a moça, né? Eu vou construir minha casa, depois venho te trazer, buscar para nossa festa de casamento.
Quem ia antes anunciando que o noivo estava vindo era o melhor amigo dele. Escolheu o melhor amigo dele e falou assim, vai na frente. Ele, olha, o noivo está vindo, o noivo está vindo. É o João Batista, é o amigo do noivo. Depois, nos nossos dias, a doutrina espírita chega no século XIX com essa função preparatória. Mas a vinda de Jesus, ou seja, os tais eventos apocalípticos, que é o noivo voltando, vão começar a suceder de agora em diante. A doutrina espírita teve essa função. Preparar o nosso entendimento para que a gente possa perceber, cada vez que doer, cada vez que sacudir, cada vez que a gente for agitado por uma circunstância, a gente fala, é Jesus. É o noivo que está chegando. Certo? Agora, a pergunta que esses dois espíritos, né, e aí eu faria aqui uma lista enorme de referências bíblicas em que aparece sempre esse par, né? E até a gente chegar no Monte Tabor, né? Elias e Moisés. Então, de novo, um par de espíritos viram para os galileus, lá os 500 da Galileia, e falaram assim, ó, por que vocês estão olhando para o céu? Essa pergunta parece muito óbvia, claro, né? Jesus em a sua assunção, né? A sua ascensão é figurado. Estou olhando para o céu. Tem uma pergunta retórica aí. Tem uma pergunta retórica. Jesus virá do mesmo lugar para onde ele foi. Então, se quando ele estava indo, eu olhei para o céu, para perceber ele voltando, eu vou ter que olhar para o céu. Concordam? Só que esse olhar para o céu não é um olhar físico, é um olhar psíquico. Olhar para o céu é posicionar a minha mente dentro de uma atitude de prece. Pausei a minha vida, íntima e exterior, para rezar, ergui meu olhar. E numa dessa, eu posso ver Jesus chegando. E numa dessa, pode vir um insight, sabe? Um eureka. E não é que essa pandemia melhorou a gente? E não é que essa pandemia não me melhorou, mas me fez ver uns defeitos que eu não sabia que eu tinha? Pronto. Jesus chegou. Me encontrei com ele. E tremi na base das pernas. Com o encontro. Correto? Agora vamos para Paulo? Que maratona, hein? Só Bíblia, hein? Vamos para Paulo agora. Carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Agora é a teologia paulina a serviço deste tópico bíblico. A volta de Jesus na quarta vigília, no período de transição planetária. Como é que vai ser essa volta de Jesus? Os evangélicos falam muito, né? Jesus está a voltar, Jesus está voltando. Tem adesivo de carro, Jesus está voltando. Tá. Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Calma. Alarido, barulho. Fazendo barulho. O arcanjo tocando a trombeta é uma referência bíblica também ao toque do chofar. A trombeta, que a melhor tradução seria chofar, né? O chofar, né, aquele instrumento que atualmente anuncia o começo do sábado, por exemplo, nas sinagogas, mas o chofar, a princípio, ele era um instrumento de guerra, de batalha. O arauto do exército israelita
tocava o chofar, um chifre, né? O chofar é um chifre de antílope ou de carneiro, né? Tocava o chofar e o soldado preparava para a guerra. Aí Paulo começa dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem for voltar, ele vai voltar fazendo barulho e nos convocando para uma guerra. E não é que é o mesmo Paulo que diz no final, na epístola a Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O bom combate, que guerra é? O bom combate. Íntimo, moral. Jesus vai surgir fazendo barulho. Jesus vai surgir como um vulcão no meio do Pacífico, cuspindo lava, cinza, fazendo barulho. Jesus vai surgir como um furacão na costa da Flórida, como uma nevasca na Alemanha, como uma seca no Brasil. Vai chegar fazendo barulho. E só vai perceber que é Jesus quem morreu em Cristo para ressuscitar. O que é esse morrer em Cristo para ressuscitar que Paulo está dizendo? Morrer em Cristo é morrer para o mundo. Para as disputas empresariais, para as intrigas políticas, para os atritos familiares, para os quiprocós dos templos religiosos. Quem perdeu o interesse, a graça com essas picuinhas do mundo, morreu para o mundo. É quem vai sacar primeiro que na intimidade desses eventos catastróficos está uma mensagem de natureza divina, me conclamando ao bom combate. E aí Paulo completa no versículo 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vocês estão vendo como Paulo está explicando na carta aos Tessalonicenses, na carta que ele envia a Tessalônica, o comentário de Jesus em João? Jesus fala, ó, eu vou pegar vocês porque eu quero vocês para mim. E Paulo está dizendo, e aí, quem entender que é Jesus e extrair de cada fato desagradável do final dos tempos uma lição preciosa para a eternidade, já vai estar com Jesus, nos braços dele, no colo de Jesus. Com Jesus fazendo um cafunézinho na cabeça, assim, ó. Sabe? É bom, né? Imagina, você no colo de Jesus, Jesus fazendo um cafuné. Descansa, meu filho. Você combateu o bom combate. Na mesma carta aos Tessalonicenses, um capítulo depois, capítulo 5, versículos 2 e 3, Paulo pega e diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Paulo está dizendo, ó, o dia do Senhor, a volta de Jesus, vai se dar do mesmo jeito que um ladrão aparece na sua casa de noite. É um susto? Companheira nossa aqui do Mildinha, Euridice, ela conta que uma vez, muito calor, resolveu dormir com a janela aberta. Ela tá dormindo lá, que ela abriu o olho, deu de cara com um sujeito na janela dela, querendo pular dentro da casa. Você imagina o susto? Porque você não espera. Sujeito invadindo a sua casa. Então, o que nós fizemos nos últimos séculos foi trancar as portas da nossa casa mental, as janelas da nossa casa mental para Jesus.
Mas à noite, ou seja, na hora de maior escuridão, Jesus vai nos tomar de assalto. Vai arrombar as janelas e vai invadir nossa casa mental. E vai ser um susto danado porque a gente não esperava. E quando a gente menos esperar, ele invadiu a casa mental, se instalou dentro dela, tomou posse dela. E aí é um doce ladrão. Como diria Caetano Veloso, que eu citar de novo, um doce bárbaro, um doce invasor. Invadiu, chegou, tá dominado. Eu sou do Cristo. E completa Paulo no versículo 3. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Eita, esse versículo é um bicudo na canela, gente. Calma aí que... Ó, primeiro, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Quando achava que tá... Nossa senhora, mas a humanidade agora tá boa demais. Já estamos no 11º iPhone. Os carros tudo tem ar-condicionado, agora vem de fábrica. Tem nem que mandar instalar. Agora, a gente tem um dia no ano que a gente passa a noite fazendo compra, numa sexta-feira à noite, não, na quinta-feira à noite, para sexta, passa o dia fazendo compra. Tá tudo bom, tudo paz e segurança. Não é assim? Quando a gente se estabeleceu, aí vem uma repentina destruição. Aí Deus vem assim com a pontinha do dedo iluminado, o dedo de Deus, movimento de pinça, pega na pontinha do tapete assim, a gente faz... Você desaba no chão. Repentina destruição. E aí Paulo falou assim, vai doer, como as dores de um parto. É uma dor boa. É as dores de um parto. Dói! Mas dói muito! Mas no findar da dor, a conclusão da dor, é uma vida nova. É o anjo que eu pari, que saiu de dentro de mim. Paulo ainda. Aí nós vamos para a segunda carta que ele envia a Tessalônica, né? A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, assim, a partir de hoje eu vou fazer prece todo dia. Isso há 2.000 anos atrás. Paulo está dizendo, a partir de hoje eu vou rezar todo dia. Para que quando ele vier, vocês não percam a oportunidade. Não percam a ocasião. Não deixe a ocasião passar. Vamos rezar, gente, por nós e pelos nossos semelhantes. Para que todo esse sofrimento que nós já estamos vivendo há 2 anos e que vai só piorar, vai só se intensificar. Piorar não, é um termo horroroso, porque, na verdade, nós estamos melhorando com isso, né? Esse sofrimento que vai se intensificar. Que ele não seja em vão. Que a gente não perca a ocasião, a oportunidade. Porque senão nós vamos ter que aguardar uma outra ocasião, uma outra oportunidade. Essa vai ter escapado por entre os dedos. E fechamos a contribuição de Paulo para o nosso estudo de hoje com a carta dele aos Hebreus, escrita em Roma, em lágrimas, capítulo 9, versículo 28. E diz assim: assim também Cristo
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, toda vez que essa palavra salvação aparece, já é de uma sutileza poética linda, né? Porque o nome Jesus significa salvação. Aquele que esperou a salvação é aquele que esperou quem? Jesus. Aquele que ficou esperando Jesus. Então, há uma diferença entre aquele que é pego de surpresa, e aí a vinda de Jesus chega como ladrão da noite, e aquele que estava esperado no portão de banhozinho tomado, cabelinho penteado, sabe? Ele está chegando. Meu filho Chico, né? Eu voltei a trabalhar presencial segunda-feira, uns dias atrás, né? Aí ficamos esperando. Ah, é bom demais, né? Entro com o carro na garagem, já escutei ele, papai! Nossa, que coisa boa. Ele estava ali me esperando. A gente tem que ser essa criancinha de coração puro, não uma expectativa danada, esperando a chegada do Cristo. Quando ele chegar, e ele vai chegar na forma dessas circunstâncias desafiadoras, eu não vou dizer, nossa, Deus me abandonou. Não, eu vou dizer, é o papai. É o meu papai. Fiz o exame, peguei Covid. Deu positivo. É o meu papai. Ele chegou. Eu fiz tudo que era certo. Usei máscara, usei álcool gel, vacinei. Peguei. Não fiz nada de errado. O meu papai chegou na minha vida e ele tá querendo me dar um recadinho. Tá doendo, tá chato, tá desagradável. Tô de molho em casa, tô tendo que ficar sem ver meu filho, tá doendo. É as dores do parto. Ó, acho que vai dar tempo da gente chegar em Apocalipse, mas eu não vou pular Pedro, não, porque Pedro também deu uma dica. Olha a dica de Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Pedro diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ele leu a carta de Paulo antes, né? No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A vinda do Filho do Homem causará um grande estrondo. E tudo que a gente julgava eterno, a mão divina vai transformar em farofa na nossa frente, assim, ó. Esmigalhar. Eu achei que o meu título de doutorado era para sempre. Farofa, pó de mico. Eu achei que o meu cargo na empresa era para sempre. Farofa, pó de mico. Eu achei que eu ia ser presidente do centro para sempre. Ih, aqui o centro, ó, desabou. Desabou o centro. Por que não? Ah, os espíritos não deixam desabar o centro. Ah, mas pode desabar a Casa do Caminho em Jerusalém. A igreja de Antioquia desabou e o meu centro não vai desabar. Se for útil para a minha evolução, que Deus me prove que aquilo é tijolo e cimento, o centro vai desabar. Para que eu erga um centro novo, espiritual, em mim. Tá bom, Pedrão. Tchau. Vamos para o Apocalipse. Capítulo 22 de Apocalipse. Aí a gente encerra. 2 versículos de Apocalipse, o 12 e o 20. Primeiro 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão? Prêmio. Até que enfiou uma coisa boa, né, Luiz?
Até que enfim é uma coisa boa, né? Então, falando, só transformar centro em farofa, agora um galardão, né? Jesus com galardão. Gente, você sabe qual que é o prêmio para o cristão que trabalhou e sofreu bem? Mais serviço. Beleza, Paulo, você cumpriu a tarefa do evangelho. Mais serviço. Beleza, Chico Xavier, você psicografou 400 obras. Mais serviço. Não sei qual, mas ele vai ganhar mais serviço. É o galardão do Cristo. Patente. Quando um militar sobe de patente, não é assim? Ele não deixa de trabalhar. Isso só acontece quando ele é reformado. Quando ele sobe de patente, ele assume outras responsabilidades da patente para a qual ele foi. Certo? Então, o galardão do Cristo para aqueles que perseverarem e honrarem o evangelho nesses dias de luta vai ser trabalho redentor na nova terra que há de surgir. E finalizamos com o versículo 20, em Apocalipse também. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Certamente cedo venho. Eu vou chegar antes do que vocês imaginam. Só que esse cedo vem, não é que aconteceu, pronto. Não. Jesus vai vir às prestações. Começou já. Entendeu? Começou a vir. Jesus começou a chegar já. Está chegando. Os próximos 1000 anos, ele vai invadindo as nossas vidas através de circunstâncias desafiadoras, tanto quanto redentoras. E quando a gente se der conta, ele está aí. Ele chegou. Para não sair mais. Certo? Continuemos a nossa travessia nessa embarcação. Prontos para o encontro com o Cristo que caminha sobre as águas. Qual deve ser a minha atitude nesse encontro? A gente vai ver na próxima semana, porque é exatamente o que o Pedrão vai fazer. Simão Pedro. Semana que vem, Jesus e Simão Pedro vão se encontrar. Até semana que vem, gente. Um abraço.